Olá você, aluno do nono ano. Eu sou o professor Fernando e na aula de hoje nós daremos continuidade à unidade sobre conflitos e crise mundial. Na aula de hoje nós veremos Primeira Guerra Mundial, Europa antes da Grande Guerra, políticas e alianças e o início da guerra. É muito interessante porque Primeira Guerra Mundial é um dos assuntos mais esperados por todos os alunos. Não sei se você já chegou a perguntar para o seu professor, mas lá no sexto, no sétimo e no oitavo ano, eles sempre perguntam para nós, professor, quando que iniciaremos o estudo sobre a Primeira Guerra Mundial? E esse dia chegou, é hoje, ok? Então, pega a sua apostila, pega o seu caderno e vem comigo aqui. Primeira Guerra Mundial. Para a gente entender um pouquinho o que levou a tantos países entrarem nesse confronto e por que recebe esse nome, Primeira Guerra Mundial, se bem que é bem autoexplicativo, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Lá no final do século XIX e início do século XX. Você precisa lembrar que nesse período algumas mudanças estão acontecendo entre as potências europeias. A gente tem a unificação dos territórios da Itália e da Alemanha. E também a gente tem o início do imperialismo. O imperialismo que ocorre lá por causa de três motivos, que eu chamo de 3 M's, não esquece. 3 M's. Primeiro M, mercado consumidor. Segundo M, mão de obra barata. E o terceiro M, matéria-prima. São essas três características, essas três necessidades que vão fazer com que as potências europeias entrem em uma corrida por territórios, em uma corrida por dominar outras regiões. Você precisa lembrar lá da Conferência de Berlim, onde as potências europeias se reúnem e decidem entre si como que iria começar essa corrida imperialista. Lembra lá que os territórios da África e da Ásia eles foram divididos? Porém, é nesse ponto que a gente entra aqui. A Primeira Guerra Mundial, ela tem como causas, e grava bem na sua cabeça, são causas. As causas da Primeira Guerra Mundial são a corrida imperialista, essa busca por dominar vários e vários territórios na África e na Ásia, por conta daquelas necessidades, os 3 M's que eu te falei, e principalmente também por conta do nacionalismo. É nesse momento em que esses territórios estão se solidificando como países e nações muito fortes. E isso vai gerar na população um orgulho. Como assim, professor, um orgulho? Um orgulho em ser alemão, um orgulho em ser italiano, um orgulho em ser francês, um orgulho em ser inglês. Chega a tal ponto que cria-se internamente uma pequena rivalidade entre essas nações, que elas vão ser bem declaradas no período da Primeira Guerra Mundial. Gravou bem isso daí? Então, Europa antes da guerra. O que você precisa lembrar? Imperialismo e nacionalismo, ok? Você precisa lembrar de um ponto bem importante aqui que tem na sua apostila. Olha lá no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, nós temos grifado a palavra paz armada. O que será que vem esse conceito? A gente tem, lembra que eu falei que essas nações estão se unificando, os seus territórios, como a Itália e a Alemanha, estão sendo unificados, o desenvolvimento tecnológico está crescendo cada vez mais e a corrida imperialista está enriquecendo muitos países, como Alemanha, Inglaterra e França, e, por conta disso, esses países vão passar a investir no seu efetivo, ou seja, no seu exército. Vão buscar cada vez mais aplicar essa tecnologia que está se desenvolvendo nesse período para a defesa, para as Forças Armadas, e isso a gente chama de paz armada. Eles acreditavam que cada nação era necessário ter um exército forte. Então, nesse período, a gente vê a Inglaterra, a gente vê a França, a gente vê a Itália e principalmente a Alemanha investindo nas suas Forças Armadas. Tudo bem até aqui? Espero que você esteja comigo. Continuando, é muito importante a gente ver que o nacionalismo ele vai ser muito forte. Porque para começar uma guerra e para ela ser mundial, é necessário o apoio da população. Então, o que motiva várias pessoas a deixarem os seus lares, largarem suas famílias e se direcionarem à guerra em nome de uma nação? Nesse período aqui, como eu falei para você há uns minutinhos atrás, o sentimento de pertencer a uma nação, de pertencer a um território, ele passa a ser muito forte, o orgulho a pertencer. E vão se destacar 2 conceitos bem importantes aqui. Um é o pan-germanismo, tá? E o outro é o pan-eslavismo. Mais pra frente eu vou falar desses movimentos aqui.
E vocês vão entender que eles serão bem importantes quando a gente tem o estopim da guerra. E eu quero que você, desde já, coloque duas palavras na sua cabeça. Uma, estopim, e outra, causas. Ok? Eu vou repetir para você. As causas da Primeira Guerra Mundial é essa corrida, essa disputa imperialista por territórios e o nacionalismo. Porém, o estopim, a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que vai causar esse boom na Primeira Guerra Mundial. Ok? Lembra que eu falei que existe o nacionalismo, existe também as corridas imperialistas por conta desses territórios. O que acontece? Vários territórios da Europa, várias nações, vários países, eles tinham interesses em comum. Por exemplo, a Alemanha tinha interesses em comum em relação à Itália e o Império Austro-Húngaro. E esses interesses vão fazer com que se formem duas alianças. A gente vai ter a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Acompanhe aqui comigo e grifa na sua apostila porque é muito importante. Se você ver aqui na minha apostila digital, eu grifei uma parte do parágrafo que é bem importante para você resolver outras questões ali depois na sua atividade. A Alemanha, inimiga da França, uniu-se ao Império Austro-Húngaro e à Itália em 1882, no período aqui do imperialismo, formando a Tríplice Aliança. Já a França, para se proteger de um possível ataque, firmou um acordo de cooperação com a Inglaterra. Anos mais tarde, em 1907, a França afirmou um acordo de paz também com a Rússia, que era inimiga do Império Austro-Húngaro, formando a Tríplice Entente. Então, para você não ficar confuso depois, quando lhe perguntarem a respeito da Tríplice Entente e da Aliança, pega essa parte aqui do capítulo, pega no seu apostila, pega no seu livro digital e escreve no cantinho o que é a Tríplice Entente, quais países compõem a Tríplice Entente e quais compõem a Tríplice Aliança, ok? Se for necessário, você pode até dar uma pausa nesse vídeo, não tem problema não. Vamos lá? Bom, como eu falei para você, existem as causas da guerra, mas também existe o estopim da guerra. É necessário um motivo para que esses países, para que essas alianças ali que nós temos, essas duas, uma entre em conflito com a outra, que é o que a gente vai ver agora. Para isso, e é uma parte um pouquinho complicada, eu grifei alguns pontos bem importantes aqui no nosso livro digital. E eu espero que você acompanhe comigo aqui, tá? Olha só, houve um momento lá da história, tá, em que na Sérvia haviam disputas entre a Rússia e a Áustria-Hungria pelo domínio dessas regiões. Olha só, em 1914, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, fez uma visita diplomática a Sarajevo, na Bósnia. O Francisco Ferdinando ele foi fazer uma visita diplomática nessa região junto com a sua esposa. Porém, algo inesperado acabou acontecendo. Existia lá um cidadão, o Gravilo Príncipe, que ele fazia parte de uma organização chamada Mão Negra, que era uma organização terrorista lá da Sérvia, que defendia uma ideia de nacionalidade. Por conta disso, ele era contra o príncipe Francisco Ferdinando. Nesse momento em que Francisco Ferdinando e a sua esposa estão nessa viagem diplomática, em uma das passeatas, essa pessoa que a gente acabou de falar, o Gravilo, ele pega e acaba assassinando o Francisco Ferdinando e a sua esposa. Lembra lá que a gente falou das alianças entre os povos? Olha só, eu grifei aqui na apostila e grifa aí na sua também. Depois que isso aconteceu, a Áustria-Hungria acusa a Sérvia por acobertar o assassinato do arquiduque, o Francisco Ferdinando, que eu acabei de falar para você, mas a Sérvia, em defesa, vai pedir auxílio para a Rússia, tá? Olha só, vamos lá, com calma. Devido ao pan-eslavismo, a Rússia apoiou a Sérvia e declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Olha, em defesa, a Alemanha, diante dessa situação, também declarou guerra à Sérvia e a Rússia também, que recebeu o apoio da França e da Inglaterra. Aqui a gente tem o começo da Primeira Guerra Mundial. Então, Tríplice Entente conta Tríplice Aliança. Eu espero que você tenha entendido, ok? E para a gente fixar esse conteúdo todo que eu falei na sua cabeça, eu vou passar uma atividade para você, tá? Você pode fazer a revisão da apostila, você pode ler ela novamente para fixar um pouquinho melhor o que eu te falei. Mas é muito importante que você faça, no término dessa aula, a atividade da página 177, repito,
página 177. As atividades... Perdão, eu errei, não é 177. Hoje não é, ainda não é. Talvez na próxima aula. A atividade da página 179, repito, 179. Você vai fazer aí na sua casa a atividade número 1, número 2 apenas, ok? Na próxima aula, que nós nos reencontrarmos, eu vou explicar como se desenvolveu a Primeira Guerra Mundial e vou corrigir essas atividades com você. Eu agradeço muito a sua atenção e é isso aí. Muito obrigado.